Graça e paz, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor, atendermos o seu chamado, bendizemos o seu nome. É sempre um grande privilégio como igreja de expressarmos a Deus a nossa gratidão, respondendo o culto solene. Sem muitas demoras, queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós iremos fazer a leitura do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu irei fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo em suas Bíblias. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Santo Deus e Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Confessamos os nossos pecados ainda agora há pouco, Senhor, depois de nos aproximarmos do Senhor, cantando hinos e louvores, contemplarmos a tua glória, Senhor. E quando fizemos isso, vemos de fato quem nós somos, como estamos sujos diante do Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, confessamos os nossos pecados, recebemos o Teu perdão, e agora como igreja, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos reconhecer a voz do nosso pastor. Fala conosco nessa noite, guarda-nos de sermos interrompidos, de termos os nossos corações salteados e arrancados da Tua presença pelas preocupações da semana. Não permita que nosso adversário, Senhor, nos roube a atenção. Não queremos perder um só minuto de estarmos na Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando, seguindo o Evangelho de Mateus. O Rei, o Messias prometido do Pai, agora depois de ser ordenado, como hoje de manhã, aqueles que aqui estiveram presentes, tiveram a oportunidade de ver o batismo de Jesus Cristo e a sua ordenação pública. Agora nós estamos caminhando para os 3 grandes acontecimentos da vida de Cristo. Há 3 grandes acontecimentos. O primeiro deles foi João Batista, o testemunho de João. Um rei precisava de um arauto, e João estava lá para ser esse arauto. Em seguida, nós temos o batismo de Cristo. No capítulo 3 ainda, no verso 13 ao verso 17, depois do anúncio de João, o segundo grande acontecimento é o batismo, a ordenação pública de Cristo. E o terceiro grande momento do ministério de Cristo, no início do seu ministério, é a aprovação dele. Nós temos então o testemunho, o batismo e a sua aprovação. O texto vai dizer que logo em seguida o Espírito levou Cristo ao deserto. E na sequência dos fatos, ele foi anunciado como Filho de Deus. E como Filho de Deus ele foi batizado. E agora como Filho de Deus ele será provado no deserto. Esses são os grandes acontecimentos do início do ministério de Cristo. Nós temos a famosa batalha agora entre a mulher e o dragão.
que Apocalipse vai nos trazer. Só que essa batalha acontece lá no deserto. Nós temos agora o famoso embate entre a semente da mulher e a semente da serpente, lá no deserto. O mesmo embate que aconteceu no Jardim do Éden, agora acontece no deserto. Grandes acontecimentos do ministério público de Cristo, logo no início, levado ao deserto. E é nesse momento, apesar de grande semelhança nesse texto, nos levar e nos remontar ao que aconteceu lá com Moisés também. Se nós observarmos bem, os israelitas, depois de terem sido libertados do Egito, Deus levou Moisés e eles a passarem pelo Mar Vermelho no deserto. Veja como há semelhança dos fatos. Lá no Antigo Testamento, o povo, após serem libertados, eles vão ser provados no deserto. Vão ser batizados lá no deserto também. Eles passam dentro do mar, passando pelas águas. Eles também passaram pelas águas. O profeta vai dizer isso. Paulo vai dizer isso também lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 2, que os israelitas foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Nós estamos agora no Evangelho, na criação e na redenção. Muita semelhança entre os fatos. Cristo é batizado e ordenado. O povo também no deserto, batizado. Cristo é levado ao deserto para ser provado. O povo também foi levado ao deserto para ser provado. Esse momento que nós estamos nos aproximando aqui vai nos remontar à grande provação de Cristo. E esse é o nosso objetivo essa noite. É vermos na provação de nosso Messias as lições importantes concernentes às nossas vidas, como essas lições aplicam-se em nossas famílias, em nossos relacionamentos, no nosso convívio como igreja, nas expectativas que temos para o futuro, em como vivemos no presente e como olhamos para o passado. Quais são as lições que podemos retirar do momento de grande provação de Cristo no deserto? Nós vamos observar isso hoje, irmãos, se assim Deus nos permitir. Primeiro veremos a preparação de Cristo, que é do versículo 1 ao 2. Em seguida, depois da preparação, nós veremos os momentos das tentações. E nos momentos das tentações, nós temos do verso 3 até o versículo de número 10. E em seguida, por fim, nós iremos observar, além das tentações, o momento em que Cristo, ele caminha para a glória e assim expulsa Satanás da sua presença. Primeiro, vejamos o momento da preparação de Cristo. Versículo de 1 a 2. Acompanhe comigo em sua Bíblia a leitura do texto. Diz o texto, no Mateus 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado ao deserto. Algumas traduções, e talvez a sua seja essa, o texto vai dizer assim: em seguida Cristo foi levado enfaticamente. Há alguns que vão utilizar o termo impelir, e o Espírito impeliu ao deserto. Algumas traduções antigas utilizam esse termo. Esse termo mostra a intenção de Deus do próprio Filho ser provado. Perceba que o texto diz que é o Espírito que leva Cristo ao deserto. O momento de provação da vida de Cristo não se deu em circunstâncias ocasionais. Ele foi preparado para aquela ocasião. Alguns versículos anteriores, os irmãos devem lembrar, o batismo dele nas águas do Rio Jordão por João Batista, preparando, capacitando ele para o grande ministério público que ele iria exercer. Após a grande preparação, imediatamente, veja como começa o texto, a seguir. A primeira coisa que acontece após o batismo de Cristo é que o próprio Deus conduz o seu Filho ao deserto para ser provado. E o próprio Deus usa o diabo para isso. E diz o texto que assim ele foi. É ali no deserto que Cristo vai reafirmar a sua missão. Era necessário que Jesus provasse a todos que ele também foi tentado, assim como eu e você somos tentados diariamente. Era necessário que ele fosse ao deserto. O texto e o verbo aí colocado vai nos mostrar que há uma intenção clara da parte de Deus. Mas a pergunta é, por que o Espírito de Deus o impeliu para o deserto? Por que no deserto? Qual era o objetivo de Deus? Levar o seu filho a passar momentos de angústia, de sofrimento, de grande embate no deserto? Nós temos resposta para essa pergunta.
A primeira delas é que isso precisava acontecer, porque o segundo Adão, o próprio Cristo, ele precisava vencer e passar no teste que o primeiro Adão não passou. Ele precisava agora estar mano a mano com o adversário que venceu o primeiro Adão. Por isso que ele é impelido ao deserto. E agora esse segundo Adão, diante do mesmo adversário do Jardim do Éden, o mesmo adversário está lá no deserto aguardando ele. Uma outra resposta para essa pergunta é que era preciso que o Filho de Deus vencesse o diabo, porque a derrota de Adão, o primeiro homem, foi feia no jardim. E Satanás, depois dessa derrota, tornou-se o príncipe da potestade do ar. Ele não governa o mundo. Paulo, quando utiliza o termo de que Satanás é o príncipe da potestade do ar, ele refere-se a Satanás como aquele que tem sobre si o governo daqueles que servem a ele. Isso são aqueles que são os filhos da desobediência, aqueles que ainda não arrependeram-se dos seus pecados. Eles têm um príncipe sobre eles, e esse príncipe sobre eles é o adversário que venceu o primeiro Adão no Jardim do Éden. Agora o segundo Adão vai para o deserto, não mais no jardim, para que no processo de resgate de Deus, dos filhos de Deus, tivesse determinado o próprio Deus que o segundo Adão recuperaria e resgataria o povo daqueles que um dia venceu Adão no jardim. Nós também podemos observar que depois dessa vitória, depois dessa emblemática vitória no deserto, Cristo sai para saquear a casa de Satanás. No deserto acontece a vitória, ele vence o diabo e imediatamente o seu ministério começa, e ele começa expulsando demônios, curando enfermos, libertando oprimidos. O diabo é vencido no deserto e Cristo sai a saquear a sua casa e resgatar o povo que um dia foi levado cativo por causa da derrota do primeiro Adão no jardim. Por que ele foi levado ao deserto? Nós já temos diversas respostas para essa pergunta, mas há uma também que se relaciona a você e a mim. É porque era preciso que Cristo aprendesse a ser tentado e suportar as tentações, para que um dia ele pudesse ser o nosso intercessor. Porque afinal de contas, como ele iria interceder se ele não conhecesse as tentações que eu e você passassem? O texto que Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17 ao 18, é isso que ele trata, que ele conheceu as nossas angústias, ele padeceu os nossos sofrimentos, ele conhece as tentações que eu e você passa. Foi por isso que Cristo foi levado ao deserto. E não foi pelo diabo, foi pelo próprio Deus, para que tudo isso relatado pudesse acontecer. A pergunta é, por que o deserto? As condições para a tentação deveriam ser as mais extremas possíveis. Sem água, no calor extremo do dia, no terrível frio à noite, correndo risco de animais extremamente mortais, como leões no deserto, porque naquela época os leões habitavam os desertos também. Não somente os leões, mas os chacais, as víboras venenosas, as mesmas víboras que João Batista chama os fariseus quando ele faz a semelhança, quando eles vêm para o batismo. O deserto era um lugar de inúmeras víboras, extremamente venenosas e mortais. É lá que tem que acontecer o embate, para que a vitória do segundo Adão fosse mais emblemática do que a derrota do primeiro Adão. Porque enquanto o primeiro Adão foi derrotado no jardim, numa das grandes maravilhas do mundo, com os pastos com certeza mais verdes que o homem poderia se contemplar, com as árvores mais frutíferas, com os bonsais mais maravilhosos do qual você pode contemplar, com todas as facilidades, fertilidades, com o acesso da fruta ao alcance da sua mão, é lá que o primeiro Adão é derrotado, com todo o cenário a seu favor. O segundo Adão é levado para o cenário completamente oposto, onde tudo é contra ele, as dificuldades, o calor extremo do dia, o terrível frio à noite, os animais mais peçonhentos, tudo contra ele, para que a sua vitória fosse mais emblemática do que a derrota do primeiro Adão. Ele tinha tudo que desfavorecia a sua vitória, e ele vence Satanás no deserto, enquanto Adão perde de Satanás no jardim. Era lá que precisava acontecer,
para que chegasse ao meu e ao seu conhecimento o poder que o nosso Rei tem, onde mesmo diante de todas as adversidades, tudo oposto a Ele, Ele provou diante de mim e de você, e foi testemunhado e escrito, para que eu e você tivesse conhecimento, que o nosso general de guerra não perde nem sequer uma batalha, ainda contra tudo e contra todos, Ele reina e reina para sempre. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso também nos remonta a um outro simbolismo, porque lá no deserto que Israel passou 40 anos, foi lá no deserto. Israel, depois de ser resgatado do Egito, passa 40 anos no deserto, e depois de 40 anos, tendo o tempo suficiente, as possibilidades, a oportunidade de aprovar, de glorificar a Deus, Israel ainda é reprovado diante de Deus. Deus matou toda a geração daqueles que saíram da terra do Egito. Só sobrou 2, que entraram na terra, e diferente dos outros espias, não se amedrontaram diante dos homens. Foram 40 anos no deserto. Cristo passou 40 dias. Ele só precisou de 40 dias. Ele não precisou de 40 anos. Só 40 dias para vencer Satanás no deserto. Diante de todas essas semelhanças, não tem como olhar para o Novo Testamento e não ver o Velho Testamento. Não tem como nós não vermos a continuidade da revelação se demonstrando no ato da criação e da redenção. Deus criando, Deus salvando. Cristo está no deserto. E o texto diz que ele foi tentado pelo diabo. Existe uma pergunta que precisa ser feita nesse momento. E essa pergunta é: era possível que o Messias sucumbisse à tentação? Ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era possível? É possível que ele pudesse ser derrotado pelo diabo? A resposta é não. Essa provação, ela não tem outro fim a não ser vitória. Porque ele era sem pecado e nem podia mesmo pecar. Ele era o Cordeiro de Deus. Não havia possibilidade de derrota no deserto. Aí você deve estar se perguntando, então, se ele não podia pecar, será que de fato foi uma tentação real? Porque se ele não podia pecar no deserto, diante de Satanás, essa tentação foi real? A resposta é sim. Ele foi tentado em todos os seus sentidos, porém sem pecado. Há diferença entre a tentação que Cristo passou e a sua tentação? Existe diferença entre a tentação de Cristo no deserto e a tentação que eu e você passamos? Sim, existe diferenças. A diferença é que quando eu e você somos tentados, nós recebemos influências externas. O nosso adversário, ele nos influencia externamente, nos tentando, mas junto com a sua influência externa, nós temos uma influência interna, que são as nossas próprias concupiscências, a nossa carne, que juntando-se à influência externa, nós somos compelidos muitas vezes a pecar. Cristo não. Cristo não tinha influência interna, porque ele era sem pecado. Não havia pecado nele. A única influência que ele tinha era externa. E lá estava Satanás para isso. Pronto, apto, aguardando o grande momento de poder convencê-lo a desagradar o Pai. É de fato, sim, há diferenças. O mesmo tentador que venceu Adão agora estava ali para tentar vencer Cristo. Era preciso que Satanás fosse derrotado por outro homem. Porque o primeiro homem perdeu no deserto, perdeu no jardim. O segundo homem, Adão, o segundo Adão, o Filho de Deus, vai vencer no deserto. Irmãos, quando nós observamos esse momento de Cristo sendo levado ao deserto, no versículo 2 diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites. Quando nós passamos 24 horas sem comer, nós sentimos as dificuldades que isso traz ao nosso próprio corpo. O jejum que Cristo passa no deserto é um jejum total, de 40 dias e 40 noites jejuando, se preparando para a grande missão que lhe aguardava. Irmãos, ao olhar para a preparação de 40 dias e 40 noites de jejum, nós temos a grandiosidade da missão. Porque quão grande é a missão, deve ser tão grande quanto a preparação.
Por isso que não foi só um dia ou 2 dias, que é o máximo que eu e você consegue. Não são apenas algumas horas, que talvez seja o máximo. Talvez alguns aqui 1, 2, outros algumas horas mais jejuando. Ele precisava de 40 dias e 40 noites para a grande dificuldade que lhe aguardava. E o texto diz que é nesse momento que Satanás se apresenta. É no momento de fraqueza do corpo, da necessidade do corpo, é que o adversário se apresenta a ele no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus se prepara para esse momento. Ele sentiu fome. Isso nos mostra algumas aplicações às nossas vidas. A primeira delas é que nós não podemos olhar para esse texto e não percebermos como nós somos tentados. Se você observar bem, a tentação acontece após os 40 dias e 40 noites. Após Cristo, sendo homem no deserto, sentir fome, ter necessidades. Lembre-se que Ele encarnou, e nós cremos que Ele era Deus homem, encarnado. Ele era 100% homem. Ele tinha fome, Ele tinha sede, Ele sentia frio, Ele tinha calor. É nesse momento que Satanás se apresenta, certamente travestido como um anjo de luz, fazendo algumas propostas ao mestre. E é dentre essas propostas que eu e você precisa observar algumas coisas. Dentre elas é que nós não podemos incorrer no erro de subestimar o nosso adversário. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, o texto vai dizer que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O dever do crente, além de crucificar a carne e vencer o mundo, é resistir ao diabo. O diabo se apresenta a Cristo no momento de necessidades. É assim que acontece comigo e com você. É nos momentos de necessidade que muitas vezes nós somos tentados. E eu e você não podemos subestimar o nosso adversário. Não podemos, precisamos ter alguns cuidados. O tentador sempre nos tentará nas nossas fragilidades. Augusto Nicodemos, uma certa vez, disse uma coisa interessante. Ele diz assim: Judas não ficou com os olhos revirados, debatendo, estribuchando no chão. Ele foi possuído por Satanás e foi vender Cristo. Ele não ficou estribuchando. O cuidado que nós devemos ter com o nosso adversário não deve nos causar medo, mas deve nos causar vigilância. Não podemos olhar para ele como presbiterianos e calvinistas reformados e tentarmos no erro de subestimar o nosso adversário. Eis o motivo pelo qual, irmãos, quantos adultérios acontecem. Quantos os adultérios estão se multiplicando dentro de nossas igrejas, porque nós subestimamos o nosso adversário. Quando tantos homens e mulheres, tendo a concupiscência do seu coração, a sensualidade do seu coração apontar, aflorar, mas ele, subestimando Satanás, ele acha muitas vezes que tem força para lidar com aquilo, e continua aceitando os convites das mulheres, continua aceitando ocasiões no convívio com outro, ao qual o seu coração está desejoso, e não há outro erro, não há outro fim a não ser adulterar. Já imaginou se quantos adultérios poderiam ter sido evitados, se como crentes não subestimássemos o nosso adversário? Quantos divórcios poderiam ter sido evitados? Há outras fragilidades. O orgulho é uma delas. Nós temos concupiscências em nossos corações. A palavra para concupiscência é paixão desenfreada. Cada um aqui nessa noite tem uma paixão desenfreada em seu coração, onde você é mais inclinado para determinados tipos de pecado do que outros. Para alguns é o orgulho, onde sentem-se completamente orgulhosos na vida que levam e têm extremamente dificuldades de agradar a Deus por causa do seu orgulho. Existem alguns cuidados que você precisa ter para com isso, de não subestimarmos o nosso adversário. E o cuidado é que vocês que têm inclinações nessa área, lembrem-se, você precisa orar de joelhos todos os dias, para que seu joelho doa, porque é através da dor que você vai lembrar de como você precisa estar na presença de Deus, humilhado. Quem tem inclinações na área do orgulho, tem que orar de joelho.
para que a dor lembre você que é a posição da humilhação que você deve permanecer na presença de Deus. Mas não somente orgulho, há outros que têm inclinações para as mentiras, que têm dificuldades terríveis com mentiras. E para esses é importante que você mate os seus sonhos. Matem os seus sonhos, porque os sonhos são os gatilhos que levam você a não contentar-se com a sua vida e estar mentindo para todos a respeito do seu futuro. O sonho pode ser um problema para você. Sonhar, para aqueles que têm inclinações na área da mentira, é um problema, porque pode ser um gatilho para que você minta para o próximo, porque você não tem contentamento com aquilo que já tem, e por isso você precisa ficar mentindo, e mentindo, e mentindo sem parar. Há outros cuidados também. Alguns têm fragilidades na impurezas sexuais, e para estes que têm fragilidades na área de impurezas, o cuidado é muito sério e grave. A privacidade é o seu inimigo. Não subestime o seu adversário. Não tenha privacidade. Se você tem fragilidade na área de impurezas, você não pode ficar na internet até altas horas da noite sozinho. Você não pode assistir TV sozinho na sala até altas horas da noite, porque a privacidade é o gatilho que desperta a tentação do seu coração, e Satanás está lá apto para fazer você cair mais uma vez. Se nós tivéssemos cuidado e não subestimássemos os nossos adversários, olha quantas desgraças e quanta destruição poderíamos ter evitado. Não podemos incorrer nesse erro, mas há consolo também. O consolo é que Jesus derrotou Satanás como homem no deserto, e os instrumentos que Cristo utilizou para derrotar Satanás no deserto são os mesmos instrumentos que estão à nossa disposição hoje para vencermos as nossas tentações. São os mesmos instrumentos, porque Cristo venceu Satanás no deserto não foi como um Deus, foi como um homem, suportando as tentações. Um segundo consolo é que Deus não permitirá que nós enfrentemos tentações sem que antes Ele nos capacite para tais. Isso é uma promessa. A promessa de Deus é que nós não passaremos por tentação. Isso é um consolo para mim e para você. As tentações que estão nos aguardando amanhã, quinta-feira, talvez terça, quem sabe quarta, Deus está preparando você. Agora é a sua preparação. Isso é uma promessa. Isso é um consolo para mim e para você. Deus não vai permitir você passar por uma tentação sem você antes ser preparado para ela. E eu tenho certeza disso. A prova é esse momento agora. Você está sendo alertado por Deus para isso. Eu não sei qual é a tentação que lhe aguarda nessa semana, ou na próxima, não sei. Mas Deus está te preparando para ela. Isso é um consolo para mim e para você. Nós não cairemos nela desavisados. O Senhor está nos alertando para isso. É um grande consolo para a igreja. E por último, a vigilância. Nós precisamos permanecer vigilantes. E vigilantes diante desse acontecimento é que, depois de sermos admitidos à comunhão com Deus, devemos esperar ser tentados por Satanás. Depois dos cuidados que precisamos ter com as nossas tentações, como nós já vimos, depois do consolo de Deus, o que nos resta é sermos vigilantes. Porque depois do batismo de João Batista, Cristo ser preparado, Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Depois de ter sido chamado à comunhão com Deus, nós somos levados ao deserto para ser tentado. Diversas vezes na nossa ocasião de vida cristã, quantas vezes nós somos tentados depois de ter sido chamados à comunhão? Assim como aconteceu com Cristo, após o batismo veio a tentação. Após o meu e o seu batismo, o que é que acontece conosco? Somos tentados diariamente, semanalmente. Por isso, sejamos vigilantes. Aqueles que estão em pé, cuidado para que não caia. Essa é a orientação do Senhor para nós nessa noite. Isso nos leva ao segundo momento do texto, e são as tentações. Elas se dividem em três, e precisamos ter cuidado com elas. Dentre essas tentações, nós vamos discorrer aí do verso 4 até o verso 9, de forma muito rápida e breve, destacando cada uma das tentações. A primeira delas no versículo 3, veja aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação é: transforme as pedras em pães.
O diabo se apresenta a Cristo no deserto e usa a mesma expressão que Deus usou quando rasgou o céu. Veja bem no versículo 3. Se és filho de Deus. Volte comigo alguns versos. Capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Olha o que o diabo faz. Ele se apresenta diante do Senhor, tendo necessidades, com fome. Se tu és o filho, ele não disse que tu és o filho dele. Há pouco momento, Satanás estava lá no Rio Jordão. Ele estava lá quando João batizou Cristo no Rio Jordão, quando uma voz saiu do céu e disse: eis é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele utiliza a mesma expressão e diz: se tu és o filho dele, você está com fome, não está? Transforme as pedras em pães. Irmãos, essa é uma tentação sutilosa. Ela coloca em xeque a filiação de Cristo com o Pai. Satanás é astuto, extremamente perigoso. Ele utiliza as mesmas palavras de Deus contra Cristo. Tu não és o filho dele? Por que ele está te deixando com fome? Você não precisa dele. Transforme as pedras em pães. A proposta é tentadora. Há fome, e se há fome é necessário comida. As pedras podiam ser transformadas. Isso nos mostra como ele fez lá no jardim também, né? Há um contraste muito interessante nesse momento. É porque Cristo aponta, esse momento vai mostrar para uma desconfiança. Satanás está tentando fazer Cristo desconfiar de Deus. E para isso, ele utiliza elementos que nós já conhecemos. Há um contraste entre Cristo e Adão. O contraste é: Jesus não tinha nada com que se alimentar, diferente de Adão no jardim. Adão também é tentado a comer de um fruto. Veja, a primeira tentação remonta ao jardim. Porque no jardim o pecado foi comer de um fruto. Aqui também a proposta é coma. Só que lá no jardim havia inúmeras possibilidades de comer. Havia diversas árvores que Adão poderia estender a mão e comer, só não podia de uma. Aqui a proposta é: está vendo as pedras? Transforme-as em pães, coma. Enquanto o primeiro Adão sucumbiu na tentação do diabo, com todas as opções de se alimentar, o segundo Adão vence o diabo resistindo à tentação. A proposta de Satanás é: use os seus poderes divinos. Abra a mão de sua humanidade. Você é Deus. Transforme as pedras em pães. Você tem poder, você não é filho dele? Irmãos, a resposta de Cristo a essa tentação é incrível. Porque o que Satanás está propondo a Jesus é que desconfiasse do Pai. É que ele assumisse o controle da situação. Quem levou Cristo ao deserto foi Deus, impelido pelo Espírito. E Jesus sabia disso. Quem tinha levado Cristo àquele momento de sofrimento foi o Pai. A proposta de Satanás é: você está sofrendo porque você não precisa sofrer. Você não precisa depender do Pai. Você não é filho dele. Transforme as pedras. E você está com fome, transforme as pedras em pães. Irmãos, Satanás está tentando atacar a confiança de Cristo no Pai. A resposta de Cristo, versículo 4. Jesus, porém, respondendo: está escrito. É assim que Cristo combate todas as tentações. Ele utiliza o texto de Deuteronômio 8:3. E ele vai dizer no versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo vai remontar o que acontece lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus lembra a Satanás da história da redenção do povo de Deus, quando Deus sustentou o povo no deserto com maná. Naquela ocasião o povo andava no deserto e Deus descia do céu maná, o pão do céu, para sustentar o povo de forma maravilhosa, indescritível. Em que lugar da terra o pão já choveu? Há um filme, um desenho que tem por título que está chovendo hambúrgueres. Há um título em inglês também para ele. Eu conheço mais o seu título em inglês e eu não lembro como foi que ficou a tradução para o português. Quem já assistiu o desenho pode imaginar que isso jamais aconteceria.
Mas quem disse que não aconteceu? Não foram hambúrgueres que desceram do céu, mas pão já choveu, e já choveu no deserto. Deus derramou maná dos céus. E Cristo vai responder a Satanás resgatando aquele momento. E naquele momento, Cristo vai dizer, olha, como o povo, e quando Deus desceu o maná, a resposta de Deus ao povo foi, lembrem-se, nem só de pão, e vocês dependem de mim. O maná desceu do céu para lembrar o povo que não era o Egito que alimentava eles, era o Deus que alimentava eles, e alimentava fazendo chover pão do céu. Cristo pega esse momento e diz a Satanás, nem só de pão viverá o homem. E a primeira tentação passa. Ela nos traz algumas aplicações. É que quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das nossas necessidades espirituais, nós caímos em pecado. A proposta de Satanás a Cristo era essa: coloque a sua necessidade física acima da sua necessidade espiritual. Não dependa do Pai, transforme as pedras em pães e coma. Como crentes, nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender que de algumas vezes precisamos rejeitar algumas propostas de emprego, porque algumas propostas de emprego vão nos colocar na primeira tentação de Cristo no deserto, quando a necessidade física é colocada acima das nossas necessidades espirituais, onde funções ao qual nós exercemos contraria a vontade de Deus diariamente, e não tendo confiança em Deus, achamos que não podemos negar um convite desse, porque achamos que Deus não vai nos sustentar. E muitas vezes aceitamos emprego onde somos chamados a mentir diariamente, onde a mentira faz parte do nosso exercício profissional. Nós não podemos colocar as nossas necessidades físicas acima das espirituais. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Outras coisas são os relacionamentos de julgo desigual. Quantos relacionamentos de namoro poderiam ter sido evitados? Casamentos desfeitos, porque desde a época da juventude, o namoro começou quando um era crente e outro não era. As necessidades físicas foram colocadas acima das necessidades espirituais. E diversos divórcios, destruições de famílias aconteceram. É bem verdade que Deus resolve salvar, às vezes, membros de uma família e outro não. É bem verdade que nós, muitos somos assim. Alguns aqui são crentes e o companheiro não, e vice-versa. Mas o seu caso é diferente. Deus te salvou. Mas se você ainda é jovem, tendo a instrução do Senhor, não entre num julgo desigual. Porque se você colocar a sua necessidade física acima da espiritual, o mal lhe aguarda. E segundo, irmãos, há uma outra alerta que eu e você devemos que ter. É que nós precisamos fazer uma ressonância da nossa alma. Precisamos fazer uma verdadeira ressonância da nossa alma e avaliar e perguntar a si mesmo, a nós mesmos, o que é que nós temos considerado mais importante? O que é que eu e você tem considerado mais importante nesses últimos anos? Se são as nossas necessidades físicas em contraste com as nossas necessidades espirituais. Isso acontece muitas vezes, sabe quando? Com os adolescentes. Muitos adolescentes perderam a fé no momento da época de vestibular, porque os pais financiaram a destruição da fé deles. Escreveram eles em cursos, em cursinhos de domingo a domingo, sem parar. Passaram meses sem frequentar a igreja. E nós achávamos que tinha uma justificativa para isso. Que um domingo, o dia do Senhor, ele não podia perder tempo na igreja, ele precisava estudar. Quantos se desviaram do caminho do Senhor? Porque colocaram suas necessidades físicas acima das espirituais. Os jovens também são os mesmos. Quantos intercâmbios destruíram a vida dos jovens? O nosso governo financiou. Quantos jovens crentes se desviaram depois do Ciência Sem Fronteiras? Quantas famílias perderam seus filhos na fé, quando foram enviados ao exterior e passaram 1 ano, 2 anos, sem frequentar igreja, sem tomar ceia, sem participar de sacramentos, por causa de uma experiência, um sonho matou a fé. E nós financiamos isso. Irmãos, precisamos ter muito cuidado como igreja,
como igreja precisamos ter cuidado, principalmente nos momentos de nossas aflições, porque é nos momentos de aflições em que Satanás se apresenta diante de nós, com tentações terríveis. Sermos tentados a desconfiar da bondade de Deus, e muitas vezes nós somos tentados da seguinte forma: se somos filhos de Deus, por que estamos passando por isso? Não é assim que acontece? Quantas vezes já aconteceu comigo e com você? Nos grandes momentos de aflições, Satanás se apresenta e pergunta a você: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Sejamos vigilantes. Isso nos leva à segunda tentação. E a segunda tentação nos mostra a partir do versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e ele te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora a segunda tentação, Satanás leva Cristo ao pináculo do templo. O pináculo do templo é um local de aproximadamente 180 metros de altitude. Há alguns historiadores que dizem que o irmão de Cristo, Tiago, foi martirizado lá, foi jogado do pináculo do templo. É lá que Satanás leva Cristo e mostra a ele, no versículo 5, dizendo: se és filho de Deus, lança-te daqui. E Satanás vai resgatar os textos que há nas Escrituras Sagradas, lá no Salmo 91, do versículo 11 ao 12. Satanás pega parte do Salmo, fora do contexto, e propõe a Cristo o seguinte: lança-te daqui, você não é filho? Você não disse que não precisa de alimento porque o Pai te sustém? Quem sabe você precisa de proteção? Se você tem tanta confiança em Deus para ser alimentado por Deus, você também deve ter confiança em ser protegido por Ele. Se você me negou a proposta de transformar as pedras em pães, porque você é sustentado pelo Pai, você também é protegido. Lança-te daqui. Porque afinal de contas não está escrito, e aí Satanás vai usar Salmo 91. E lá no Salmo 91, que é esse texto que está relatado aí, ele está fora do contexto, porque falta uma parte do texto. A parte do texto que Satanás obliterou é a parte do texto que diz: em todos os teus caminhos. Que Deus vai proteger os seus filhos em todos os teus caminhos, nos caminhos do Senhor. Deus não vai proteger os seus filhos andando de forma desgarrada pelo mundo e fazendo o que querem. É quando andam nos caminhos do Senhor. Satanás retira uma parte do texto, lança a proposta para Cristo: lança-te daqui. A resposta de Cristo, no versículo 7, respondeu-lhes: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta que Cristo dá a ele está lá em Deuteronômio capítulo 6:16. Em uma outra ocasião, quando o povo no deserto, na antiga aliança, ele faz lembrar o que aconteceu lá em Massá e Meribá. O povo de Israel colocou o Senhor à prova no deserto, revoltando-se contra Moisés em virtude da falta de água. O povo estava incomodado com a falta de água e começou a questionar o que Deus havia feito com eles, libertando do Egito. Começou a instigar a tentação no coração de Moisés: Moisés, não foi tu que nos tiraste de lá? Estamos com sede. Em um determinado momento como esse, Moisés cai nessa tentação. Moisés, ao invés de tocar na rocha, Moisés bate na rocha, numa tentação causada pelo próprio povo. Moisés não entra na terra prometida por causa dessa tentação. Ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha. A resposta de Cristo é: não tentarás ao Senhor. Cristo pega o mesmo que aconteceu lá no deserto com Moisés e diz assim: olha, eu não vou cair no mesmo erro que Moisés cometeu. Eu não vou bater na rocha. Eu não tentarei ao meu Deus. Cristo responde mais uma vez: está escrito. Isso nos leva a algumas aplicações. É que Satanás tenta Jesus a respeito de uma falsa confiança na providência dele. E como é que eu e você podemos demonstrar falsa confiança quando somos tentados? Isso acontece em nossa saúde. Quando pedimos a Deus, e para isso
Eu caio diversas vezes, sou tentado a cair diversas vezes nesse momento. Nós temos às vezes uma falsa confiança em Deus. Nós pedimos que Deus nos conceda a saúde necessária para vivermos uma vida na sua presença. Oramos por saúde, para que Deus abençoe o seu povo, mas nós não observamos as normas de saúde. Eu sou um exemplo disso. A minha esposa briga comigo todos os dias para me levar à academia. É uma guerra para me fazer sair de casa. E eu saio murmurando como o povo no deserto também fazia. Diversas vezes ela escuta as murmurações como se fosse Moisés. Tiago é testemunha disso. Tiago é um verdadeiro personal trainer. Ele todo dia está lá na academia. Aqui não conhece Tiago, ele está lá atrás. Eu olho para ele, eu me sinto inspirado. E uma vez eu perguntei a ele: Tiago, como é que eu faço para ficar igual a você? Ele faz 10 anos que eu malho. Já desisti. Mas veja como nós temos falsa confiança. Nós pedimos a Deus saúde, mas não respeitamos as normas de saúde. Isso é falsa confiança. Não somente na área da saúde, mas na salvação. Pedimos a Deus que salve nossas almas, mas nós negligenciamos os meios ordinários de graça. Como é que isso acontece? Nós negligenciamos os estudos bíblicos durante a semana, não participamos dos estudos bíblicos durante a semana, não lemos a Bíblia em casa. Olha, nós pedimos que Deus salve a nossa alma, mas negligenciamos os meios ordinários. Isso é falsa confiança, a segunda tentação do deserto. Há outras áreas que isso acontece, nos dízimos e nas ofertas. Pedimos a Deus por diversas vezes que nos abençoe com as bênçãos materiais, que nos conceda alguns empregos, que nos dê um pouco mais de conforto. Nós pedimos a Deus que Deus supra, que realize os nossos sonhos de ter uma casa própria, mas somos rápidos em roubar a Deus em nossos dízimos, em nossas ofertas. Falsa confiança. Existem pessoas que almejam a santidade, mas vivem atoladas em lamaçal de pecado, porque têm falsa confiança. Caem constantemente na segunda tentação proposta por Satanás, a Cristo no deserto. Isso nos leva à terceira e última tentação. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Se prostrado me adorares. A proposta agora muda. É uma nova proposta. Não sabemos que lugar foi esse que Satanás levou Cristo. Também não sabemos se isso foi em forma de visão. Se ele mostrou em forma de visão a Cristo. Não sabemos. A questão é, a promessa que o diabo faz a Cristo é falsa. Porque a ele não pertence nada. Ele não tinha os reinos da terra para oferecer a Cristo. Mas ele agora tenta Cristo, achando que pode convencê-lo a dar a ele o que não pertence a ele. A proposta é: vou te dar os reinos da terra, como se os reinos fossem dele. Ele não tinha os reinos para oferecer, e mesmo que tivesse, ele não cumpriria essa promessa, porque ele é enganador. Então Satanás oferece a Cristo o que não era dele, porque já era de Cristo tudo aquilo. Em que se deu essa tentação então? Se Satanás propõe o que não é dele, como é que Cristo foi tentado? Que tentação foi essa, se a Cristo já pertence todos os reinos da terra? Mas Satanás propõe os reinos. Qual foi a tentação de Cristo? A proposta do diabo tentador era fazer o próprio Jesus escolher um caminho diferente da cruz. Essa era a tentação. Satanás estava propondo a Cristo: você não precisa da cruz. Olha o que você tem diante dos seus olhos, todos os reinos do mundo. Satanás estava ensinando um atalho para Cristo, estava tentando convencê-lo a pegar um atalho, a não ir à cruz do Calvário, pagar o meu e o seu pecado, rasgar a cédula de dívida que era contra nós. A proposta é: você tem um mundo aos seus pés, você não precisa da cruz, o reino é seu. Se você obedecer a ele, é a cruz que te aguarda. Mas se você prostrar e me adorar e me obedecer, eu te dou tudo isso. Para que a cruz? A resposta de Cristo, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou:
Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus vai citar agora Êxodo, capítulo 20, verso de 1 a 4. Satanás desejou a adoração que não pertence a ele, somente a Deus. Jesus, sendo sacerdote, ele agora ordena, sendo sacerdote e rei, a ordem é: saia da minha presença, porque a lei diz: somente a Deus prestarás culto. E se o culto for morrer na cruz do Calvário, é para lá que eu vou. Essa é a resposta de Cristo. A vontade de meu Pai é o culto que eu presto a Ele, e o culto que eu presto a Ele é que Ele me enviou para morrer a morte de cruz e assumir o preço da culpa de todo o povo de Deus sobre minhas costas. Esse é o culto, por isso eu não posso prestar a você. Saia da minha presença. Não é mais um pedido, se você observar bem, é uma ordem. Agora Cristo exerce sua função de rei e ordena a Satanás: saia da minha presença. Retira-te, Satanás. Satanás não tem a possibilidade de não obedecer. Era o rei dos reis que estava ordenando naquele momento. Era o Senhor do universo que havia dado uma ordem a ele, uma ordem muito expressa: saia da minha presença. O texto vai seguir no versículo 11, dizendo que com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Após ter vencido a tentação, Jesus é servido pelos anjos. Durante 40 dias de sofrimento, provação e dor, Deus não abandonou seu filho. Da mesma forma que o evangelista Lucas vai relatar a angústia de Cristo, tanto na cruz, na morte e na separação do Pai. O texto lá em Lucas vai dizer que naquele momento de grande angústia que Cristo estava no monte orando, sabendo o que havia de acontecer com ele na cruz do Calvário. Lá o evangelista Lucas vai relatar o que nenhum outro evangelista relata. O texto vai dizer que Deus enviou um anjo para consolar Cristo no momento de aflição. Mais uma vez aqui os anjos são enviados para consolar o Mestre. Depois de um grande momento de provação, de dor, de sofrimento, o texto vai dizer que os anjos descem para servir o Rei do Universo, para consolar. O Pai manda os anjos para consolar o seu Filho. É lindo isso, irmãos, porque naquele momento era o destino da humanidade que estava em jogo. Mas como eu disse no começo, não havia possibilidade de derrota, mas precisava ser constatado a vitória. Era a minha vida e a sua vida que estava dependendo disso no deserto. Dependia dos 40 dias de tentação, porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entra a salvação. E para haver salvação, o adversário precisava ser derrotado, porque ele venceu no primeiro embate, lá no jardim, mas é no deserto que ele é derrotado. E o segundo Adão vence para cravar na cruz do Calvário e expor ao ridículo o adversário que venceu no jardim, expondo ele ao escândalo, fazendo principados e potestades serem envergonhados e humilhados, e tendo o inferno saqueado, do qual eu e você fomos saqueados de lá. Para a glória de Deus Pai, é essa vitória que garantiu a nossa restauração, e fomos saqueados do inferno, e hoje, transportados do império das trevas, temos comunhão no reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus por isso. Por fim, isso nos leva a algumas aplicações em nossas vidas. É que por diversas vezes nós tentamos nos desculpar diante de constantes quedas de pecado. Se Cristo não houvesse vencido o diabo, nós teríamos perdido definitivamente. Nós precisamos ter cuidado com a verdadeira batalha espiritual. A batalha espiritual não se trava entre anjos e demônios. A batalha espiritual não se trava em retirar a sua saúde ou o seu emprego. A batalha espiritual se trava nos momentos de nossas tentações.
E é nos momentos de nossas tentações em que nós travamos uma batalha espiritual, onde a nossa inclinação pecaminosa se mostra apta a pecar. E algumas vezes o nosso adversário se apresenta, nos oferecendo propostas adversas, sedutoras aos nossos olhares, para nos fazer pecar. Ali está a verdadeira batalha espiritual, ao qual eu e você precisamos ter extremamente cuidado com ela. É importante estarmos preparados, porque podemos ser levados por Deus para um deserto também. Pode não ser 40 dias que eu e você passe por aflições, mas precisamos estar preparados, porque quando formos chamados à comunhão, o que nos aguarda são tentações. E se não estivermos preparados, talvez não tenhamos também os mesmos desfechos que Cristo teve no deserto. Precisamos ser vigilantes. Com isso, eu termino, irmãos, dizendo que assim como Cristo venceu e obteve vitória, Adão falhou no jardim. Cristo vence no deserto, Adão falha no jardim. Segundo, Adão pecou no meio do jardim, Cristo é fiel no meio do deserto. E por fim, Adão nos trouxe morte e Cristo nos garantiu a vida. Que Deus nos abençoe e que nos momentos de tentações sejamos cautelosos, vigilantes, estejamos preparados, mas consolados, porque esse nosso guerreiro venceu, o nosso rei no deserto, ele nos garantiu vitória para caminharmos nessa vida, também vencendo junto com ele. Que Deus nos abençoe. Amém.